E Claes fica atordoado com o golpe. E Penélope informa o príncipe que ela vai pular. E Claes pede para esperar. Mas Penélope já pulou. O príncipe corre para pegá-la. E parece que conseguiu. Penélope, sem nenhum arranhão, pergunta se ele está bem. Mas ele claramente não está nada bem. Graças a um certo alguém, todo o corpo dele está tenso. Penélope argumenta que ela não poderia ficar parada e deixar ser sequestrada. Calisto pergunta se aquele era o cara daquela vez. A pessoa que estava escondida, espionando eles em um arbusto no Jardim do Ducado, no dia em que ela estava fingindo estar doente. Penélope explica que o nome dele é Iclais. Ela salvou ele de um leilão de escravos e agora ele é o guarda dela. Calisto percebe que ele retribui a gentileza do mestre com vingança. Penélope se desculpa. Por culpa dela, as coisas acabaram assim. Mas Calisto diz que ela não precisa se sentir culpada. Ele ficaria mais irritado se ela estivesse passando por algo cruel por causa dele. Penélope não entende o porquê disso. Então Calisto explica que porque significa que aqueles desgraçados sabem qual é a única fraqueza dele. Penélope cora ao ouvir essas palavras. Mas como tudo que é bom dura pouco, e Claes logo volta. Calisto manda ela se abaixar e não sair do lado dele. E Claes chama ela de mestre. Ele realmente não vai parar até que ele seja nas mãos dele? Embora tenha dito não, tenha jogado o anel, quebrado o colar e batido na testa dele, ele não vai parar? Até onde ela precisa ir? Ela está ocupada demais tentando matar a Leiliana. Então, por que diabos ela tem que lutar pela vida dela ali? Assim ela grita, mandando ele parar. Nisso, uma luz começa a surgir no espelho. Bater nele uma vez não foi suficiente? Mas então, uma notificação do sistema aparece. Calisto pergunta que luz foi essa? E Penélope pede para ele não perguntar por que ela está usando essa maldita magia agora. O sistema informa que a vontade avassaladora dela despertou o sangue do antigo mago. Ela deve segurar o espelho da verdade e gritar um feitiço. Mas deve tomar cuidado, pois isso drena uma grande quantidade de energia. Calisto olha para trás confuso. A garganta dela está queimando, mas ela consegue. Se ela apenas pudesse dizer as palavras na mente dela... Assim ela grita vincular no idioma antigo, e o espelho brilha intensamente. No instante seguinte, as raízes das árvores começam a se mover, prendendo todos os monstros. Penélope tenta suprimir, e as raízes começam a esmagá-los, os matando. Os magos estão sem acreditar que esse tipo de magia exista. Mas Cedric pergunta o que eles estão fazendo. A princesa herdeira está lutando ao lado deles, então eles precisam terminar com isso. E Claes, também preso pelas vinhas, continua a chamar pela Penélope. Penélope manda ele parar de lutar, a menos que ele queira que aquelas raízes quebrem todos os ossos dele. Mas Claes diz não ligar. Ele pede para ela o matar. Se for ela, ele morrerá com prazer. Se ela quer matá-lo, deveria fazer isso. Mas ele não vai desistir dela, mesmo se morrer. Calisto diz que vai fazer como ele deseja. Mas Penélope pede para ele esperar. Então diz para Claes que sente muito. Ela sabia dos sentimentos dele por ela e ainda assim usou ele. Foi imperdoável da parte dela fazer isso com ele. Então ela sente muito. Mas o relacionamento deles acabou,
apesar da jornada deles. Ela não é mais a senhorita que ele protegia, nem a mestre dele. Ela nunca vai amá-lo. É verdade que ela odeia o Claes por ter feito ela falhar no modo difícil. Mas ela não quer que ele morra. Ela só quer acabar com esse relacionamento tóxico. Penélope então pede para ele, por favor, parar de ser usado pela Yvonne e ir viver sua vida. Assim, ela não irá mais odiá-lo. Mas Claes diz que a Yvonne estava certa. Ele não tem escolha a não ser matar o Calisto e conquistar o Império para tê-la. Um brilho vermelho surge nas mãos do Claes e ele consegue cortar as raízes. Logo, ele está em embate com Calisto. Ele está usando aquela espada que a Penélope deu para ele. Aquela que normalmente é um colar. Penélope joga outra magia nele, enquanto manda ele parar. Mas Claes invocou um monstro que o levou para longe. Ele foi embora muito rápido. É um erro deixar ele ir embora desse jeito? Havia várias oportunidades para acabar com isso com a magia dela ou a espada do Calisto. Mas matar alguém não é o que combina com ela. Parando para pensar, a batalha está lentamente chegando ao fim. Calisto pergunta se ela está bem. Mas ela realmente deveria ter cuidado ao usar magia antiga, pois agora a cabeça dela está girando. Assim, ela colapsa. A última coisa que ela vê é o Calisto preocupado com ela, e o espelho caiu da mão dela, ainda emitindo um leve brilho. No Ducado Descartes, o Duque está perguntando se o Fenel viu os assuntos que ele pediu. Fenel diz que sim. Primeiramente, é sobre a empregada pessoal da Penélope. O paradeiro dela ainda é desconhecido. Ela insistia que era responsável pela agressão, então Fenel prendeu ela, mas ela desapareceu. Foi tão repentino que parecia que os guardas tinham sido enfeitiçados com magia. O Duque pergunta se existe alguma chance dela ter seguido a Penélope. Mas Fenel diz não ter certeza. Como não tinha rastros, eles não puderam ir atrás dela. O próximo tópico é sobre os 2 servos que desapareceram na noite passada. Os desaparecidos são a empregada chamada Lea e o garoto dos estábulos chamado Paul. Eles prometeram noivar, então eles deduziram que eles simplesmente fugiram à noite. Provavelmente não tem relação nenhuma com a fuga da Penélope. Mas o Duque acha estranho. Eles desistiram seus salários e fugiram? Mesmo que seja proibido o relacionamento entre os servos, o Duque não os expulsaria sem provas. Fenel pergunta se deve investigar a fundo. Mas o Duque nega, pois não tem nada que ele possa fazer se eles forem embora por vontade própria. A filha fugitiva e os irmãos problemáticos são o principal problema. O que aquele espertinho do Reynold está fazendo? Fenel diz que ele chegou bêbado noite passada e está dormindo nesse exato momento. O Duque pergunta se ele está bebendo de novo. Quantos dias já fazem? Fenel explica que ele se tornou bem apegado a Penélope e ficou bem solitário depois que ela partiu. O Duque acha isso patético, mas não é muito diferente dele. Então ele pergunta sobre o Derek e é informado que ele ainda não voltou. De acordo com os guardas, atualmente ele está ficando em uma vila remota na fronteira da capital. O Duque pergunta por que lá, e Fenel explica que ele recebeu a informação de que alguém que se parece com a Penélope apareceu por lá. O Duque bate na mesa, enquanto chama o Derek de tolo. Aquele desgraçado bêbado é melhor do que ele. Tem montanhas de tarefas a serem feitas e ele ainda está vagando por aí. Quando foi que o primogênito dele tão certinho ficou assim? Mesmo que a procura ainda esteja em andamento, o jovem Duque vai procurar por todo o Império sem pensar?
O que diabos aconteceu com ele? Nada naquela casa tem funcionado bem desde que a Penélope se foi. Ele então pergunta o que aconteceu com aquela criança. Penel diz que, pelo que ele ouviu, o corpo dela estava muito roxo. Por isso, ela não tem conseguido se alimentar. Leia foi inicialmente designada para trabalhar com ela. Mas, como o Duque sabe, depois do desaparecimento dela, eles ficaram com poucos funcionários. Entretanto, ele soube que a condição dela melhorou bastante e ela até comeu hoje. O Duque se lembra da Penélope perguntando o quanto ele confia na Yvonne e decide vê-la. Penélope pergunta se ele vai pessoalmente, o que o Duque confirma. Parando para pensar, ele ainda não foi vê-la desde que ela se mudou para o ducado. Assim ele pede para o Fenel levá-la até o quarto da Yvonne. O Duque pergunta para Yvonne se pode entrar no quarto dela. Yvonne fica surpresa pela súbita visita, mas permite que ele entre. Lá dentro, ele pergunta se ela está se sentindo melhor. Felizmente, a aparência dela parece bem. Yvonne diz que sim. Graças a ele, ela não se feriu gravemente. Ela não pensou que ele iria vê-la, então está feliz em ver que ele se preocupa com ela. Yvonne pergunta se ele gostaria de um pouco de chá antes de sair. O Duque concorda e pede para o Fenel sair. Yvonne diz que irá colocar o chá na xícara dele e o Duque se desculpa, o que deixa ela confusa. Ele então explica que está se desculpando por fazer ela ficar no quarto de hóspedes no primeiro andar ao invés do quarto original dela. O quarto dela é no terceiro andar, mas como ela deve saber, o segundo andar é onde está o quarto da Penélope. Yvonne diz estar bem. Na verdade, o tratamento que ela está recebendo no momento é demais. Ela só quer que a Penélope volte logo. Yvonne está preocupada que algo possa acontecer com ela. Yvonne sabe que fez algo de errado e não sabe por que a Penélope saiu daquele jeito, mas ela vai pedir desculpas assim que ela retornar. Então ela pergunta se ele ainda não encontrou a Penélope. O Duque sente um arrepio ao olhar nos olhos da Yvonne. Ele estava errado? Então ele pigarreia antes de pedir para não se preocupar, que a Penélope irá retornar em segurança em breve. O Duque espera que ela não pense mal da Penélope. Ele não vai perguntar o que aconteceu entre elas duas, mas é culpa dele a Penélope ter ficado assim. Ela tem uma natureza boa, então ele espera que a Yvonne seja compreensiva quanto a ela. Yvonne percebeu que o Duque realmente valoriza muito a Penélope. O Duque pergunta se ela disse algo, mas ela disse que não foi nada e que não pensou nem um pouco assim sobre a Penélope. Então ele não deveria se preocupar. O Duque então muda de assunto. Ele quer saber se não é sufocante ficar naquele quarto. Ela pode dizer a ele se precisar de alguma coisa. Yvonne agradece pela consideração dele, mas ela tem tudo o que precisa. A empregada-chefe Lena está de licença médica, então é um pouco solitário. Mas ela tem uma nova empregada chamada Lea. Surpreso, o Duque pergunta se ela não ficou sabendo que essa empregada desapareceu da propriedade noite passada. Eles assumem que ela fugiu. Yvonne pergunta se é verdade. Ela pensou que fosse estranho a empregada não ter ido aquela manhã, mas Leia realmente não quer ser a serva dela? O Duque diz que não é isso e que não é culpa da Yvonne. Em breve, ele irá designar outra empregada para ela. Yvonne agradece, mas ainda assim, ela espera que ambos estejam felizes, não importa onde estejam. O Duque tem certeza de que estão, já que fugiram sem suas indenizações. Mas só então ele percebe que a Yvonne falou ambos, quando ele nunca falou com quem aquela empregada desapareceu.
Será que ele está sendo preocupado demais? Ele se lembra das palavras da Penélope e diz que o chá está ficando frio e pede para ela beber um pouco. Ivone concorda e pega a xícara. Penélope disse que quando ele estivesse com a Ivone, deveria olhar dentro da xícara dela. Quando ele olha, vê que ela não tem reflexo. Ivone continua a dizer que está um pouco triste, mas ela acha que era melhor dessa maneira. Eles parecem profundamente apaixonados. Pelo menos eles ficarão juntos para sempre agora. Mas qual o problema com ele? Na mente do Duque, as palavras da Penélope pedindo para ele ter cuidado com a Ivone ecoam. Mas nervoso, ele diz não ser nada. Ele apenas acabou de lembrar que tem assuntos urgentes para tratar. Então, ele está de saída. Ivone pergunta se já. Mas eles ainda nem comeram nada. O Duque se desculpa, mas diz que irá visitá-la quando ela tivesse recuperado um pouco mais. Ela segura o braço dele, enquanto diz que ele falou para ela dizer se precisasse de algo. Então, ela gostaria de sair. Ela não conseguiu dizer adeus aos vizinhos na vila que costumava viver e subitamente sentiu saudades deles quando adoeceu. Ela também está preocupada que as crianças que ela costumava tomar conta estejam passando fome. O Duque diz entender. Então, ele vai preparar uma carruagem e os guardas. Mas ela deve voltar antes que o sol se ponha. Ivone se anima na mesma hora, mas diz não precisar de guardas. Ela viveu fora da propriedade sua vida inteira. Ela vai sair sozinha e voltar rapidinho. Então agradece ao pai. O Duque enxerga nela a Ivone criança. Sua filha, que ele sentiu muita falta. Fenel pergunta se ele está de saída e se teve uma boa conversa com a Ivone. Todos naquela propriedade a amavam e desesperadamente esperavam pelo retorno dela. Desde quando a Penélope sabe sobre isso? O Duque então pede para Fenel designar um mago habilidoso em magia de rastreio para seguir a Ivone. Surpreso, Fenel pergunta se isso significa... O Duque manda ele preparar todos os magos e cavaleiros de elite e usar um feitiço de comunicação para invocar o Derek o mais rápido possível. Ele deve dizer ao Derek que há uma emergência na propriedade Eckhart. Vemos uma roupa de empregada manchada de sangue escondendo o guarda-roupa da Ivone. Assim podemos imaginar o fim trágico da Lea. No distrito comercial, um portal é aberto e o Vinté sai dele. Ele está bem cansado, pois já fazem dias desde a última vez que ele dormiu. Para materializar o espelho da verdade, ele precisa de um monstro antigo, da asa de uma besta divina e de Mercúrio do Lago Urtus. Ele descobriu isso enquanto viajava pelo Império e se pergunta se já pegou tudo. Agora mesmo, a melhor estratégia para lutar contra a Liliana é usar magia ancestral. Para isso, ele precisa do espelho, já que magos não conseguem contato com a magia ancestral desde a guerra. Se ele falhar, terá de usar o último recurso. Por isso, ele tem que dar tudo de si. Enquanto entra em sua loja, Vinté se pergunta se a Penélope está segura. Ele não tem ideia do que aconteceu, já que ela disse que viajaria para o norte, mas ela parece saber onde o príncipe herdeiro estava. Será se ele conseguirá vê-la de novo? Ou ele verá ela subitamente parecendo completamente diferente mais uma vez? Todos os momentos pareceram magia. Mas quando ele entra, vê uma figura envolta por escuridão e pergunta quem é. A pessoa se aproxima, saindo aos poucos da escuridão e indo para a luz, e diz que ele finalmente está ali e que veio para fazer negócios. É a Ivone, que, chamando ele de Marquês Verdande, diz que foi ali encontrar algo que perdeu.
Fechando a porta, Winter diz não ter ideia do que ela está falando. Ele não sabe como ela entrou naquele lugar, mas ele não está aceitando o cliente no momento. Então ela deveria ir em uma data posterior. Mas Yvonne pergunta quanto mais ele irá desapontá-la. Ele sabe que ela é a filha perdida da família Eckhart e viu quão difícil foi a vida que ela viveu na vila. Enquanto derrama lágrimas de crocodilo, ela pergunta por que ele abandonou ela. Ele não era alguém que ajudava os outros? Quando ela foi emboscada e ferida por monstros, estava muito assustada e sentindo muita dor. Mas o mais doloroso foi a distância que ele estava colocando entre eles. Ela estava muito feliz que ele, o marquês com que ela se voluntariou, reconheceu ela de imediato. Então, como ele pode dizer que foi ela quem tentou ferir a Penélope? Como ele poderia ser tão cruel com ela? Winter diz que ela não estava machucada por causa dos monstros, mas sim por causa da magia que usou contra Penélope. Não é estranho que no dia que a Ilha Soleil colapsou, ambos, a antiga vila dela e a ilha, foram coincidentemente atacados por monstros? Ela também adquiriu o veneno através da empregada chamada Beck, então ele já sabia o que ela estava planejando. As almas dos mortos não mentem. Tem mais alguma coisa que ela gostaria de dizer? Yvonne diz não acreditar que ele não caiu nessa. Ela vai parar com essa atuação e ir direto ao ponto. Winter deve devolver o que foi roubado dela. Winter diz não saber o que ela está procurando, mas ele não tem. Yvonne diz que eles dois disseram a mesma coisa. A Penélope também reagiu da mesma maneira. Se ela estava planejando se esgueirar para fora da propriedade, então não deveria ter sido pega pelo irmão dela. Yvonne pensou que algo havia mudado. É ridículo que seja o mesmo que aconteceu daquela vez. Mas Winter não entende o que ela quis dizer com daquela vez. Yvonne manda ele entregar o fragmento. Se não, ela irá vasculhar o cérebro dele até encontrar. Mas Winter sabe que ela não pode fazer isso. O fragmento não será dela, e já faz um tempo desde que ele está livre dos poderes dela. Ele não sente mais simpatia ou culpa quando olha nos olhos dela. A única coisa que ele sente é desgosto. Yvonne diz que eles, os magos, entenderam algo errado por séculos. Pensam que ela não pode fazer lavagem cerebral neles sem o fragmento do espelho da verdade. Mas Winter pergunta do que ela está falando. Yvonne então pergunta se, logicamente falando, faz algum sentido que o poder de Layla só possa ser usado com um item criado por magos, seu completo oposto. É totalmente o contrário do que ele está pensando. O fragmento do espelho é uma ferramenta que suprime o poder dela. Previne que ela quebre o cérebro das pessoas por não conseguir controlar o poder. Então, ela não mais pode pegar leve com ele. Assim ela manda ele dizer onde está o fragmento antes que ela transforme o cérebro dele em papinha. Nisso, ela vai com a mão na direção dele. Mas um poder se ativa. Quem manda a mão dela? Aquele rato tem um escudo mágico. Winter manda ela desistir, pois ela não pode ter o fragmento. Mesmo que ela tenha sucesso na lavagem cerebral, a consciência dele já foi definida para destruir o fragmento. Então, ele dará uma última chance a ela. Ele não acredita que a gentileza que ela mostrou a ele e a compaixão que mostrou para aqueles que precisavam fossem mentira. Então ele pede para ela ajudá-lo a não machucá-la. Mas Yvonne começa a rir. Ela acha interessante que aquele que mais amava ela está agora na vanguarda para pará-la. Winter pergunta que história é essa de que ele amava ela. Yvonne diz que ele não se lembra, mas abandonou seus deveres e seu chamado por causa do amor por ela, e jurou que daria toda a mana dele para ela
até o dia em que morresse. Ele não sabe o quão nojento é o sentimento de voltar ao ponto inicial quando o mundo estava em suas mãos, certo? Vinté não entende nada do que ela está falando, mas ela diz que é tudo culpa da Penélope. Ele e todos os outros não estão mais na palma da mão dela, e ela colocou muito esforço dessa vez. Quando ela colocar as mãos na Penélope, não vai deixá-la viver. Vai matá-la de uma maneira mais horrenda do que qualquer outra. Vinté manda ela parar. Eles vão encerrar isso ali. Ela nunca colocará as mãos na Penélope. Ivone pergunta se é mesmo. E então ativa um círculo mágico no chão. Aquele é um círculo de invocação. E Vinté se pergunta se ela está invocando um monstro. Ela diz algo na língua antiga. E Vinté já se prepara para atacar. Ela disse que se esforçou muito mais. E o que ela invocou não foi um monstro, e sim o Raon.